Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Internacional que contratou o Ramon Dias como seu novo técnico. Ele que esteve no comando do Corinthians anteriormente, chegou a ter um grande momento no clube, né? Quando já não importava tanto na temporada, né? O time tinha sido eliminado acho que na Copa do Brasil, nas competições continentais, se não me falha a memória sul-americana, mas aí no final do Brasileirão ele emplacou a maior sequência invicta, acho que na verdade de vitórias consecutivas do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro, e por incrível que pareça o time foi lá e conseguiu uma vaga a Libertadores, né? Pelo menos a pré-Libertadores. Tudo isso pro ano seguinte o Corinthians perder, né, na pré-Libertadores, aí na Sul-Americana caiu na fase de grupos. Então assim, o Corinthians fez o impossível para no final fazer o feio na temporada seguinte. Ele foi técnico do Vasco, foi importante em um certo momento, quando o clube passava por dificuldades, mas acabou também em um certo momento chegando em um período de crise, não conseguiu dar a volta por cima. E agora no Internacional, eu gosto da ideia por ser um técnico experiente, de ser um técnico que inventa muito pouco, né? Ele pode até fazer esquemas que podem parecer de certa maneira complexos e tudo isso, mas eu acho que na maior parte do tempo ele tenta extrair o melhor com o que tem em mãos. Eu acho que ele é um cara até de certa maneira dinâmico. O problema é, ele é um cara que se adapta bem a contextos, porém, eu não acho que é um cara que vai potencializar muito a equipe, por mais que, por exemplo, no Corinthians ele tenha tido um momento maravilhoso, né? Que tenha tido um teto de produção incrível, mas foi aquele negócio, foi um momentinho do Corinthians maravilhoso, no contexto geral, era um time que não explorava seu máximo potencial. E eu acho que, por um lado, né? O Internacional tava falando entre ele e o Zubeldia, né? Tem alguns malucos que falavam de Renato Gaúcho, eu não acho que isso iria acontecer, acho que assim, dos três ele seria a pior opção. A questão é, o Zubeldia teve seus momentos também lá no São Paulo, mas ele para mim é um cara mais teimoso e mais fechado, né? Ele não é um cara que abdicou dos preceitos dele e para fazer concessões às necessidades do elenco dentro de São Paulo, como o Hernan Crespo fez. O Crespo já é um cara mais aberto, ele não é tão fechado, e com isso a gente viu o time conseguindo melhorar em termos de desempenho, né? Agora, o Ramon Dias não é um cara fechado, ele pode não ter um super potencial, um super teto de produção, mas eu acho que assim, o Internacional nas mãos dele dificilmente cai. Eu acho que esse é o objetivo principal, e a verdade é que ele traz um pouquinho mais de frescor e um pouquinho mais de inteligência do que o Roger Machado, entende? O Roger Machado é um técnico assim que eu vou te falar, a imprensa ainda tenta vender esse cidadão como se fosse um cara acima da média, mas pra mim ainda é um técnico assim, na linha do que o Brasil produziu nos últimos anos, né? Tipo, agora a gente tá vendo ali um Gaunames no Mirassol, o Felipe Luiz aí como um cara que surpreende muito para tão pouca experiência no Flamengo, mas infelizmente o Brasil não tem sido um grande curral de técnicos, né? E por isso a gente tem procurado tantas vezes nomes fora, e é por isso que a gente vê o Internacional fazendo isso. Era ou o Zubeldia ou o Ramon Dias. Escolhem o Ramon Dias, e acho que é um cara que traz um pouquinho de estabilidade. Pelo menos eu acredito que ele não vai fazer algo extremamente arriscado, complexo, vai tentar trabalhar com coisas mais básicas, extraindo o melhor que ele pode do elenco, e assim acho ele uma escolha mais interessante do que o Zubeldia, que tem uma ideia bem definida de jogo, tem o plano dele, mas isso não quer dizer que ele vai se encaixar bem dentro da equipe. Eu vou pegar um exemplo na Europa, assim, mas eu acho ele um exemplo bom. O Rubem Amorim não está sendo uma grande decepção dentro do Manchester United, depois do trabalho incrível que fez lá no Sport. Isso tem a ver com uma única coisa, né? Ele é um cara que só joga numa única ideia de jogo, e ali no Sport havia o encaixe perfeito, os jogadores ideais para fazer a fórmula de jogo dele funcionar. Não é o que acontece, por exemplo, lá no Manchester United. É pelo contrário, é um elenco que não encaixa em nada com aquelas ideias, e é por isso que o desempenho vai do vinho para a água e não da água para o vinho. Então, a questão é ter um técnico que sabe se adaptar ao contexto, que é veterano, experiente, né, que já viveu tempo suficiente no futebol para fazer leituras de jogo, fazer ajustes, fazer mudanças esquemáticas conforme a necessidade, isso pode ajudar o Internacional. É garantia do que vai dar certo? Não, porque o Ramon Dias não vive seu melhor momento na carreira, já viveu momentos melhores, é um técnico que alguns podem dizer até certo ponto ultrapassado, mas a verdade é que assim, né, é melhor do que o Roger Machado, é melhor do que o Renato Gaúcho, é menos arriscado do que um Zubeldia, dentro do que o mercado oferecia. Eu não acho que o Internacional ia conseguir coisa muito melhor do que isso não. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.